Deus tem uma palavra de bênção para mim e para você nessa noite. Amém? Enquanto você traz o seu dízimo, as suas ofertas, amém? O Sidney vai estar tocando mais uma adoração aqui, tá bom? Você sinta na liberdade, deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar, deixa Deus ministrar algo na sua vida. Sinta-se na liberdade do Espírito Santo nesse momento, nessa noite, amém? Não fica constrangido não, tá? Não fica constrangido não, na hora de ofertar, na hora de dizimar, na hora de você fazer algo que é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Fala para quem está te falando assim, irmão, não fica constrangido não, pode dizimar, pode ofertar, amém? Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida, tá bom, irmãos? Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos mais um pouco, amém? Fala para Deus, fala assim, Deus, fala comigo nessa noite, fala comigo através do seu filho, ora por mim, amém? Ora por mim nesse momento, estende as suas mãos sobre a minha vida, amém? Pede para Deus estar falando comigo, com você, amém? Mais uma vez, nessa noite, nesse domingo, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Tu és santo, Pai, tu és maravilhoso, tu és rei dos reis. Nós te adoramos, Senhor. Vamos ficar de pé, amém? Tu és santo. Fala para Ele que Ele é santo. Declara que Ele é santo. Santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Amém? Amém? Aplauda Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo. Lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Glória a Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Os primeiros heróis, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo e, tendo
aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído cerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio da fé, os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Estou lá no 32, vou pular lá para o 32, eu li o 31, agora o 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e de todos os profetas. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, mais uma vez por esse dia. Obrigado mais uma vez, Jesus, que o Senhor venha estar ministrando esta palavra no nosso coração. Amém. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor, pode sentar. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Está todo mundo bem? Glória a Deus. Amém. Bom, hoje eu quero falar de algo que já faz alguns dias que Deus está falando no meu coração, mas não é algo novo, é algo que já existe. Amém. Na verdade, não existe nada algo novo, mas sim Deus que Ele renova todas as coisas a cada manhã. A palavra dEle, ela não é uma palavra nova, ela é uma palavra que se renova a cada manhã. Amém? Ela é uma palavra que se renova a cada dia que passa. E nós acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, algo assim que ele chama sobre... tem alguns títulos na sua Bíblia, tem ou não? Qual Bíblia tem algum título lá em cima? Capítulo 11 de Hebreus. Grandes exemplos de fé. Grandes exemplos de fé. Tem uma outra diferente aí? A natureza da fé e a excelência e exemplos de fé tiradas do Antigo Testamento. Amém. A natureza da fé. É também a natureza da fé? Amém? Então nós vimos algo aqui que ele fala sobre o exemplo, e alguns títulos falam sobre a natureza da fé. E essa palavra fé, para mim, ela tem 3 significados. Primeiro, significado dessa palavra fé, para mim, ela significa atitude, comportamento e posicionamento. Amém? Então essa palavra fé, ela se resume nessas 3 palavras. Fala comigo assim: atitude, comportamento e posicionamento. Mas para cada tipo dessa situação, existe um tipo de reação. Amém? Para cada tipo de uma situação, existe um tipo de reação. Tem um ditado que você conhece, né, que muitas pessoas falam dela: cada ação tem uma reação. Amém? Então você conhece. Cada ação tem uma reação. Assim não é diferente da fé. Nós acabamos de ver aqui que uns falando que estava escrito que é exemplos de fé, né? É a natureza da fé. Mas tudo tem uma reação. Para cada situação tem uma reação e tem uma ação. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E diante de algumas situações em que eu e você, que nós estamos enfrentando ou passando por ela,
Elas existem só para ver a nossa reação diante dela, se eu vou vencer ou não. Então, essas situações que elas aparecem na nossa vida, ou que elas fazem parte da nossa vida, elas só existem com dois objetivos: ou é para mim vencer, ou é para mim ser vencido diante delas. Mas elas sempre vão existir. Só vai depender da minha ação, só vai depender da minha atitude, só vai depender do meu comportamento, só vai depender do meu posicionamento diante dessas situações. Mas Jesus, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Se Jesus falou que ele venceu o mundo, e a primeira coisa que ele fala assim: olha, tem de bom ânimo. Por que Jesus falou assim, tem de bom ânimo? Porque o desânimo, ele nos leva a ter uma vida de derrota, uma vida de fracasso. O desânimo me leva a desistir. O desânimo me leva a não enxergar e não entender aquilo que Deus tem para a minha vida, ou até mesmo aquilo que eu estou buscando no meu dia a dia, no meu cotidiano. Então, por isso que Jesus falou assim: vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam buscar isso, vocês precisam ter isso na vida de vocês. Porque se eu não ter um bom ânimo, você entendendo? No tempo da aflição, ou quando chegar alguma situação difícil na minha vida, vai bater o desânimo e eu vou desistir. Então fala para quem está do seu lado assim: irmão, tem bom ânimo. Amém? Tem de bom ânimo. E lá em Josué, no capítulo 1, quando Moisés, ele é recolhido, Deus recolhe Moisés, então está ali Josué, e Deus parece para Josué e fala assim: Josué, disponha-te, tenha bom ânimo. Você entendeu? O meu servo Moisés morreu, mas eu preciso usar você. Mas você precisa ter bom ânimo, você precisa ter coragem, você precisa ter uma atitude, você precisa ter um comportamento, você precisa ter um posicionamento, Josué. Porque se você não tiver uma atitude, se você não tiver um comportamento, se você não tiver um posicionamento, não tem como eu fazer as coisas acontecer na sua vida. E também não tem como você levar pessoas a entrarem a um lugar chamado Canaã, a terra prometida. Então Deus traz uma palavra para Josué. Mas só que interessante, se você continuar lendo o livro de Josué capítulo 1, Deus fala assim para ele assim: mas tem uma coisa, Josué, você tem que meditar nessa lei. Você precisa, não aparte da sua boca, medita nela de dia e de noite, porque é isso aqui que vai fazer você vencer. Esse aqui que vai fazer você conquistar. Esse aqui vai fazer você, sabe assim, ultrapassar limites, superar tudo na sua vida. Fala assim: a palavra de Deus é a única chave que vai fazer eu romper alguns limites da minha vida. Mas tudo depende das minhas atitudes, do meu comportamento e do meu posicionamento. Esses dias eu estava falando com Deus a respeito de algumas situações que eu mesmo não estava conformado, sabe? Eu falo com Deus, tem coisa que eu não estou conformado. Eu falei: Deus, eu não estou conformado com essa situação. Eu não estou conformado, sabe assim, com tudo isso que está acontecendo, Deus. E eu preciso que o Senhor me dê uma direção, eu preciso que o Senhor faça algo, eu preciso que o Senhor me mostre algo, eu preciso que o Senhor, não sei, Deus, faça alguma coisa, mas eu não estou conformado. Amém? Você não pode estar conformado com a situação que você está vivendo, com a situação que você está passando. Eu não estou conformado. Eu falei para Deus: eu não estou conformado, Deus. O Senhor precisa fazer algo. Amém? Eu não estou conformado com essa situação. Mas aí Deus me falou dessas três coisas. Ele falou muito forte no meu coração sobre essas três palavras que eu acabei de citar, que eu vou repetir ela várias vezes, porque ela é a palavra-chave, ela é a palavra, sabe assim, como eu posso dizer para você, ela é o aio, ela é a ponte, entendendo? Ela é o que vai nos destravar, ela é o que vai nos levar a romper algumas áreas das nossas vidas, ou em todas as áreas das nossas vidas. Deus falou muito forte no meu coração: Lorival, atitude, comportamento e posicionamento.
Ele falou muito forte comigo, eu falei para Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E conforme a semana ia passando, os dias ia passando, Deus criava algumas situações e me mostrava algumas coisas da minha vida. E mostrava algumas coisas que eu precisava tomar uma atitude. E mostrava que algumas áreas da minha vida que eu precisava me posicionar. E mostrava algumas áreas da minha vida que eu precisava ter um comportamento diante daquela situação. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Sabedoria Deus dá, amém? Amém? Deus dá sabedoria. Tiago falou assim, olha, se por acaso você te falta sabedoria, pede a Deus que Deus dá ela. Inteligência eu preciso estudar, é totalmente diferente. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra e conhecimento é outra. Então fala assim comigo assim, sabedoria, se eu pedir Deus me dá. Fala assim, se eu quiser inteligência, eu preciso estudar. Agora fala comigo, se eu quiser conhecimento de alguma coisa, eu preciso buscar. E essas três coisas que eu acabei de citar aqui, elas são totalmente diferentes uma da outra. Cada uma aqui tem o quê? Uma atitude, cada uma tem um posicionamento e cada uma tem um comportamento. É totalmente diferente uma da outra. Você pode ter uma atitude hoje, mas se você não tiver um posicionamento e não tiver um comportamento, você está entendendo? Só apenas uma atitude. E um dia eu falei para Deus, Deus, já tem alguns anos isso, eu falei para Deus assim, Deus me dá sabedoria. Quem que já pediu sabedoria para Deus? Quem que já pediu sabedoria para Deus? E aí? Você pediu e Deus te deu? Deu mesmo? Te deu oportunidade para isso. E eu falei para Deus, eu entrei numa com Deus, de vez em quando eu entro numa com Deus assim nas madrugadas, eu falei, não Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Foi assim uns 15 dias, Deus me dá sabedoria. O Salomão pediu sabedoria, o Senhor deu para ele, eu também quero sabedoria. Deus falou assim, eu te dou sabedoria. Eu falei, é mesmo? Deus fala comigo dessa forma que eu estou falando com você. Eu falei, Deus, então me dá sabedoria. Eu falei, eu te dou. Eu falei assim, então me dá. Ele falou assim, vai ficar um pouquinho mais na minha presença, vai ler um pouco mais a Bíblia, fica um pouquinho mais na minha intimidade, que eu te dou sabedoria. Falei, tá bom, Deus. Amém? Amém? Se você tem um desejo de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de unção, você vai ter que entrar em um lugar em Deus. Nós vamos ter que entrar em um lugar em Deus. Deixa eu te mostrar algo aqui. 2 de Crônicas, capítulo 1, 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. E sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, os 7. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão pediu, dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Você percebeu algo aqui? Que Deus ele só apareceu para Salomão, sabe? Depois que Salomão fez algo. O que Salomão fez? Salomão ele sacrificou, ele ofereceu 1000 sacrifícios para Deus. Salomão fez algo para chamar a atenção de Deus. Amém? Aqui nesse tempo o que fazia Deus vir eram os sacrifícios. Mas não era qualquer sacrifício, não era de qualquer forma. Então depois que Salomão subiu o morro, o monte, e ali ele levou 1000 holocaustos, e ele ofereceu ali para Deus, e depois que ele desceu, certo? Ele foi orar a Deus, e Deus apareceu para ele. Aí Deus falou para ele assim, pede o que você quer, o que você quiser eu te dou. Porque Deus tinha uma aliança com o pai dele chamado Davi. Mas antes de Davi morrer, Davi chama Salomão e dá uma palavra para ele. Lembra que esses dias eu falei sobre conselho? Conselho, direção e instrução. Né? Conselhos, direção e instrução. O pai de Salomão chama ele e fala assim, filho, deixa eu falar uma coisa para você. O pai já está velho, daqui a pouco eu já vou descer a sepultura dos meus pais, mas tem o seguinte, eu vou deixar muitas coisas para você, sabe? Eu estou deixando aqui muitas conquistas para você, sabe? Davi tinha construído um legado em Deus,
E ele estava deixando um legado para o filho dele. Mas de repente ele olha para o filho dele, Salomão, e fala assim: mas você tem que ser homem. Você sabe o que Davi estava querendo dizer ali para Salomão? Salomão, você agora tem que ter uma responsabilidade. Agora você tem que ter maturidade diante de algumas situações. Você já sabe o caminho. O pai dele deu um conselho para ele. O pai dele deu uma direção para ele. O pai dele deu uma instrução para ele. Você está entendendo? E aí o que Salomão fez? Salomão, ele seguiu os conselhos do pai dele. Ele seguiu a direção do pai dele. Ele seguiu a instrução do pai dele. Porque ele viu que o pai dele fazia algo para Deus. O pai dele sacrificava algo para Deus. Você está entendendo? Davi fala assim para Deus assim: olha, Deus, eu não vou te dar nada que me custe alguma coisa. Eu preciso oferecer sacrifício para Deus. Eu preciso pagar um preço por causa do que Deus já fez na minha vida. Davi reconhecia algo em Deus. Ele reconhecia a soberania de Deus. Davi era um adorador. Então Davi, ele tomou o quê? Algumas atitudes. Davi, ele teve alguns comportamentos. Davi teve alguns posicionamentos diante da caminhada dele, durante toda a vida dele que ele viveu. Ele andou em alguns princípios de Deus na vida dele. Por isso que ele conquistou muitas coisas. E quando ele está para partir, e quando ele chama o filho dele, ele fala a mesma coisa para ele: olha, mas você precisa ter uma atitude. Não adianta eu só te dar um conselho, você precisa ter uma atitude. Não adianta eu só te dar uma direção, você precisa ter um comportamento. Não adianta eu te dar só uma instrução, Salomão. Você precisa, Salomão, ter um posicionamento diante de algumas coisas que você precisa fazer. E Salomão entendeu, ele falou: o quê? Tá bom, pai. Depois que o pai dele morre, ele pega um sacrifício, 1000 bois, e sobe e sacrifica a Deus. E quando ele desce do monte, Deus aparece para ele e fala assim: Deus, me dá sabedoria. Por quê? Para me conduzir à testa. Sabe por que ele falou a testa? Porque esse povo é difícil. E eu preciso conduzir esse povo. Eu preciso, Deus. Amém? E naquele tempo, Deus, ele recebia sacrifícios de animais. Era algo que chamava atenção para Deus, mas não era qualquer sacrifício. Era algo que tinha que ser puro, sem mancha, sem mácula. Tinha que ser um bezerro novo. Tinha que ser algo que tinha qualidade para Deus. Amém? Não é diferente de hoje. Deus não muda, Deus nunca mudou. É igual eu falei, a palavra de Deus é a mesma, ela não mudou, ela só se renova a cada manhã, a cada dia que passa nas nossas vidas. E então de repente, sabe, Romanos capítulo 12, Paulo fala assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele estava falando? O que Paulo estava falando? Assim, agora mudou. Fala comigo assim: agora mudou. Agora mudou. Mudou. Antes o sacrifício era um animal. Mas como nós somos na nova aliança, Jesus deu a vida dele, morreu por mim e por você. Ele é o cordeiro, amém? Que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que foi para o matadouro. Você está entendendo? Jesus. E agora ele fala assim que nós somos esse sacrifício vivo. É nós que temos agora que nos apresentar diante de Deus. Amém? De uma maneira que vai agradar a Deus. De uma maneira que vai chamar a atenção de Deus. Você está entendendo? E como que eu vou fazer isso? E como que eu vou me apresentar diante de Deus? Porque hoje nós somos esse sacrifício. Hoje nós somos esse sacrifício que chama a atenção de Deus. Sabe como que você chama a atenção de Deus? Ninguém quer saber, então não vou falar. Você quer que Deus apareça para você? Sacrifica algo, renuncia a algo. É dessa maneira, é dessa forma. Igual eu fiquei batendo na tecla: Deus, me dá sabedoria. E todos os dias eu levantava. Foram 15 dias falando assim: Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá sabedoria. Eu comecei a encher o saco de Deus. Comecei a perturbar Deus. Eu comecei, sabe, a falar para Deus: me dá, eu quero. Ele falou assim: eu te dou. Eu falei: cara, então me dá. Ele falou assim: vai ler. Vai buscar. Tudo tem um preço na nossa vida. Amém? Amém. Uma vez chegaram em John Wesley. John Wesley foi um dos caras revolucionistas, um dos caras que, sabe assim, que ele foi um dos caras que fez um dos maiores avivamentos na Inglaterra.
Vocês estão entendendo? Chegaram diante dele e perguntaram para ele assim: mas John Wesley, como que é esse negócio aí onde você chega a uma unção, algo diferente acontece, pessoas são curadas, você prega uma palavra que vem de encontro com a gente, o que você faz para essas coisas acontecer? Ele falou assim: simples, eu me coloco como sacrifício no altar e eles me veem queimando. Essa que é a diferença. É que ele se colocava como um sacrifício, ele renunciava a muitas coisas na vida dele, ele ficava 2, 3, 4 horas na presença de Deus, ele buscava a Deus de uma maneira diferenciada, ele jejuava de uma maneira diferenciada, ele lia a Bíblia de uma maneira diferenciada, ele dormia pouco. Você está entendendo? E aquilo ali e Deus foi derramando sobre a vida dele. E ele se colocou como um sacrifício. Algumas coisas da vida dele foram morrendo. Por quê? Porque ele viu que precisava algo na vida dele morrer. Fala assim comigo: para cada situação, tem uma atitude, um comportamento e um posicionamento. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, que já tem alguns dias que ela está se borbulhando dentro de mim, ela vai ser um divisor de águas nas nossas vidas hoje. Amém? Amém? Ela vai ser algo que vai romper, vai destravar eu e você no mundo espiritual. O adorador aqui, pastor Sidney, acabou de ministrar: é mais real do que o ar que eu respiro. É a presença de Deus. A nossa vida espiritual, nesse momento, está uma guerra espiritual que eu e você não enxerga. Mas se você ler Efésios capítulo 6, no versículo 10 em diante, ele vai falar que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas é contra principados e potestades. Ele fala de um revestimento espiritual. Ele fala que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Ele fala que nós temos que colocar o capacete da justiça. Ele fala que nós temos que colocar a couraça, o cinturão. Ele fala que nós temos que calçar os nossos pés. Ele fala que nós temos que pegar a espada, que é a palavra de Deus. Amém? A espada que corta dos dois lados, de 2 gumes. Ela é apta para discernir nossos pensamentos e o propósito do nosso coração. Amém? Só para você ter uma noção, como que é algo assim, sobrenatural, algo espiritual. Nós hoje estamos nesse mundo, estamos algo aqui num lugar que parece ser natural, mas ele não é natural, é um lugar sobrenatural, é um lugar espiritual isso aqui, amém? Porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Essa reunião, esse culto, ele não teria sentido se não fosse para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o nosso objetivo, o nosso propósito hoje é esse. Amém? Cultuar a Deus. Nós estamos aqui com esse propósito. E essa palavra ela vai destravar muitas coisas em nossas vidas. Ela vai destravar muitas coisas na minha vida. Nós vamos servir de testemunho. Assim como Hebreus falou que os antigos, eles obtiveram um bom testemunho através do quê? Fala assim, da fé. Da fé. Só da fé? Não, através da atitude deles, através do posicionamento deles, através do comportamento deles, eles alcançaram algo em Deus e eles deixaram um bom testemunho. Amém? E eu falei para Deus, já tem essa semana todinha, eu falei para Deus, e eu tenho orado, eu tenho colocado você diante de Deus. Eu falei, Deus, todos aqueles, Deus, que um dia, sabe, que eu falei para Deus, coloca pessoas que vai caminhar debaixo da nossa cobertura. Eu quero falar uma coisa para você, eu não sou seu dono, eu sou seu pastor. Amém? Eu não estou aqui para substituir Deus, eu estou aqui para representá-lo. Eu não sou seu dono, eu só estou aqui para te apontar o caminho, para te mostrar o caminho. E eu falei para Deus, sabe essas pessoas que estão caminhando comigo, Deus? Que falaram assim, não pastor, eu quero caminhar com o Senhor. Então Deus, essas pessoas elas vão viver uma prosperidade como elas nunca viveram, Deus. Amém. Pai, nós vamos viver uma prosperidade, amém? Você vai viver essa prosperidade, todos nós vamos viver essa prosperidade, porque o Deus falou que nós vamos viver essa prosperidade, amém? Eu falei, Deus, essas
pessoas elas vão viver essa prosperidade. Eles vão ser prósperos. Amém? Porque Deus nos chamou para viver uma prosperidade, uma vida de conquista, uma vida de rompimento. Deus nos chamou para isso. 1 de Pedro 2,9, ele falou, amém? Ele falou que nós somos sacerdotes, ele falou que nós somos um povo de propriedade dele, ele falou que nós somos a nação santa, ele falou que nós somos príncipe, que você é princesa, ele falou isso. Glória a Deus. Então toma posse, porque você é. Mas só que o diabo ele tem travado a nossa mente, ele tem impedido para que eu e você chegue neste lugar que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Amém. Olha, Sidney cantou uma música aqui. Eu não sou contra essa música, não. Deixa eu lembrar aqui. Eu não consigo ser. Esse aí é para gente que não quer se posicionar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te recebe do jeito que você é. Mas Deus não aceita. Você entendeu? Que você continua desse jeito. Eu não consigo ser perfeito. Essa música aqui, aí você fica lá. Mas é porque eu não consigo mais ser perfeito. Mas Jesus falou, ei, ser perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito. Tem como eu ser perfeito. Tem como sim eu buscar uma perfeição em Deus. Somos falhos, temos pecado, temos. Mas nós não podemos nos conformar com este século. Tem que haver uma renovação na nossa mente. Porque se eu ficar pensando desse jeito, eu vou ter o síndrome de Gabriela. Mas não é você não, tá? Eu morri assim, eu nasci assim, e eu vou viver desse jeito assim. Não é desse jeito. O que é perigoso, vai morrer assim. Vai morrer assim. Você entendeu? Deus não te chamou para você morrer desse jeito. Deus não chamou você para viver desse jeito. Deus não nos chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não chamou a igreja para andar desse jeito. Ele chamou a igreja para andar em um nível diferente. E hoje você vai sair daqui. Amém? De um nível diferente, porque vai destravar a sua mente. Amém? Vai ser um rompimento, vai ser um divisor de água na nossa vida. Ou você destrava, ou você trava de uma vez. Põe a mão assim na sua mente, na sua cabeça. Põe. Isso. Amém? Põe aí. Mas põe mesmo. Pai, no nome de Jesus, quero orar com você. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que está travando a nossa mente, tudo aquilo que tem nos levado, Jesus, a andar de uma maneira que não é o Senhor, Pai, que tem levado nós a andar. Toda planta que o Senhor não plantou, arranca agora da nossa mente, Deus. Pai, tudo aquilo, Deus, que tenta nos aprisionar, Deus, tentando não deixar nós romper, não tentando nos levar, Deus amado, a prosperar, Senhor, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Senhor, mas tudo aquilo, Deus amado, que tenta nos impedir de caminhar, Deus, na Tua presença e de viver um rompimento, Deus, em nome de Jesus, seja agora destravado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que ela é a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, Deus, em nome de Jesus, eu agora cancelo agora, Deus, toda palavra, Deus, que foi liberada, Deus, tudo aquilo que está travando, Senhor, esse meu irmão e essa minha irmã nessa noite, caia por terra agora, seja quebrada agora no nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quebrada agora, em nome de Jesus, seja quebrada agora, amém, irmãos? Amém? Tudo aquilo que está travando você, Deus já quebrou hoje. Amém? Amém? Pode ficar tranquilo, que aqui sabe manejar a espada. É verdade, irmãos. Nós rimos assim, mas é real. É mais real do que o ar que eu respiro. Você pode ver, muitas pessoas hoje, a mente delas, você está entendendo? São uma mente que está cativo, não na obediência de Cristo, mas cativo em algo que está preso no passado, ou uma palavra de negativo que foi liberada. Você não vai ser ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu te falei, aí, estou falando para você, seu casamento nunca vai dar certo, e isso trava a pessoa, e impede dela prosperar, impede dela romper.
Amém? Amém. Quando as pessoas têm andado dessa forma, Romanos capítulo 12, versículo 2 fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa na mente. Aqui é onde tudo começa. Aqui é onde tudo começa. As lutas, as guerras, os conflitos começam aqui. Tem um rapper aí chamado Mano Brown. Eu, quando curtia rap, todo mundo ouvia muito Racionais. E um dia ele falando uma frase me chamou muito atenção, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: olha, a nossa mente, ele falou assim, aqui é o Vietnã e o mundo só é o campo minado. Ele quis dizer assim: a guerra está aqui, ó, é igual o Vietnã. Aqui é onde acontecem todas as coisas, é na nossa mente. A mente é o único campo de batalha onde você pode vencer ou ser vencido. Se você foi vencido aqui, você pode ter certeza que você vai ser vencido na sua caminhada. Tudo na minha vida, tudo na nossa vida depende do que está aqui dentro. Tudo depende do que está na minha mente. Mateus capítulo 12, versículo 33 fala assim: ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como pode falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela dará conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava falando para os fariseus. Os caras estavam ali, se achando bom. Ele falou assim: larga de ser hipócrita, raça de víboras. A boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, o coração é a mente. Você entendeu? Ele falou assim: não tem como. Uma árvore boa dá fruto bom, não tem como. E uma árvore má vai dar fruto mau. Não adianta vocês ficar dando um de boas. Olha o que na boca de vocês sai. Só está falando coisa daquilo que vocês estão se alimentando. Daquilo que você está se alimentando todos os dias. Jesus estava falando da mente, daquilo que estava dentro. Amém? Tudo aquilo que você se alimenta. Se você passa o dia inteiro falando de algo, agora você vê, ó, nós estamos vivendo um tempo agora aí que é um tempo, né, de política. Você, né, agora você sabe falar de política. Política. E é para todo lado. Sabe, se eu vacilar, eu vou ficar. Eu sou assim também, porque eu quero saber o que está acontecendo. Aí eu fico lá. Você vai pegar o celular, é só política. Aí a nossa mente fica cheia daquilo. Aí você senta, você pode ter certeza. Qualquer coisa que você vai conversar, mas você viu a política? Você viu o que está acontecendo? Você viu? Por quê? Porque a gente está se alimentando daquilo. O diabo está nos enchendo daquilo. Se eu não tomar cuidado e não for parar um pouco em Deus, sabe, você está em alguns grupos, chega no grupo, gostei do que você colocou lá no grupo lá. Sabe? As pessoas só sabem trazer esse tipo de informação, você não vê outro tipo de informação. É igual a época do Covid, é Covid, se não podia tossir, Covid, sai do perto. As pessoas, elas estavam morrendo, não era de Covid, era de pânico, porque elas estavam cheias daquilo. Elas não foram em Deus. Porque estavam se alimentando daquilo, a televisão estava nos enchendo daquilo. Entendendo? O mundo já do maligno. Jesus falou. Sabe, se você passa o dia todo assistindo novela, se você passa o dia todo, a semana toda se alimentando disso, eu não sou contra. Eu não sou contra o que você faz. Eu não sou contra, você pode assistir, sabe, igual eu falei, sabe assim, eu não estou aqui, sabe, para falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, sabe, eu estou aqui para te mostrar o caminho do rompimento, só isso. Você pode assistir o que você quiser,
Você está entendendo? Mas o meu papel aqui é te mostrar o caminho certo. Eu não sou contra de você assistir jogo, eu não assisto. Eu não sou contra de você assistir novela, eu não assisto. Não me edifica em nada. Você entendeu? Mas se você acha que edifica a sua vida, Deus te abençoe. Não sou contra, não. Mas depois não vem e falar, pastor, tá assim. Salmos capítulo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe? Aí a pessoa, ela acha que a vida dela tem que ser igual que o está passando lá, e não é a verdade, não é a realidade da nossa vida. Você entendeu? Paulo falou: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso aí ninguém quer imitar Jesus. Mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e não os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo capítulo 1, ele fala desse rompimento. Ele fala que dessa vida de escolhas. Fala comigo assim, decisões. Decidem destinos. Mas vamos lá. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso destravar, que eu preciso romper? Quais áreas da minha vida eu preciso tomar uma atitude? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso ter um posicionamento? Qual é a área da minha vida que eu preciso ter um comportamento? Para cada situação eu preciso ter uma reação. E reação é fé. Fé é eu ter uma atitude diante de uma situação. Fé é eu ter um posicionamento. Fé é eu ter um comportamento. Olha o que Tiago fala. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Quem tem fé aqui, levanta a mão. Amém? Amém? Então vamos lá então. Vamos ver se você tem fé mesmo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhar fé e salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então falou assim: você fala que você tem fé, e você mais a fé, ela tem que ter obras. Ela tem que ter uma atitude, ela tem que ter um comportamento, ela tem que ter um posicionamento. Senão, não é fé. Porque aí chega um homem, uma pessoa na sua casa, uma criança, uma mulher, um indígena, não sei quem é. Tia, oi, você pode arrumar um prato de comida para mim? Não tem comida não, esses vagabundos não é e tá. Aí a pessoa diz que é crente, vai para a igreja tudo, entendeu? Aí ela fala que ela tem fé, e acabou de falar aqui, não importa o que ele vai fazer, faça o seu papel. Você não sabe se é um anjo, porque diz que eles hospedaram anjos sem saber que eram anjos. Talvez é um anjo que está batendo a porta da sua casa, aí você pega aí, por quê? Porque fé sem obras. Assim também a fé, se ela não tiver obras, por si só está morta. Você está vendo? Então se você não tem obras, ela é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me se a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Versículo 18. O 19. Crê tu que Deus é um só? Faz o bem. Até os demônios crê e tremem. Quando eu li isso aqui, Deus me mostrou algo. Você sabia que até o diabo vem na igreja? Quem sabia, levanta a mão, que o diabo vem na igreja. Você sabia que o diabo vem na igreja? Quando eu li isso aqui, olha que eu já li várias vezes essa passagem, mas quando eu li isso aqui, crê tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só?
Então faz-nos bem. Até os demônios, eles creem e tremem. Ele estava falando assim, até os demônios vêm na igreja e creem e tremem. Quem já viu uma pessoa possessa dentro da igreja? Endemoniar assim. Aí o pastor vai lá e fala assim, em nome de Jesus, tá amarrado. Aí tá amarrado. Aí tem o outro e fala, não, tá solto, né? Ele não sabe o que é, né? Já viu? Aquela, né? Expulsa e põe de volta. Não. Aí o diabo fica obedecendo. Eles creem e tremem. Não, eu não quero nada. Some daqui. Né? Em nome de Jesus. Viu? O diabo veio na igreja. Aí ele creu e tremeu e foi embora. Você está entendendo? Essa pessoa veio para a igreja e trouxe o diabo junto com ela. Olha só, ouvinte. Quer depois ficar certo? Ó, o homem sensato. De que a fé sem obras ela é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Veja como a fé opera juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão, Deus falou para ele assim, Abraão, me dá o seu único filho, sacrifica ele para mim. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Mas Abraão, ele foi chamado de pai sem ter filho. Mas ele teve fé, e ele teve atitude, e ele teve um comportamento, e ele teve um posicionamento diante daquela palavra de Deus na vida dele, e ele acreditou, ele teve fé, e quando Deus falou para ele assim, sai do meio da tua casa e da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia o lugar que ele ia, mas ele teve fé, que foi Deus que falou com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele acreditou e ele foi, ele começou a andar. E Deus falou, mas só que tem um porém. Ele andava, ele oferecia sacrifício. Ele andava, ele oferecia uma oferta para Deus. Ele andava, ele sacrificava algo. E ele acreditava naquela palavra. Você está entendendo? Porque se ele não acreditasse, ele não ia sair. Ele ia ficar lá na casa dos pais dele. Mas ele não, ele acreditou e foi. Fé é isso, é você acreditar sem você ter. Hoje nós fomos lá no negócio da revelação lá, a hora que eu entrei naquele lugar chique, que eu nunca entrei naquele lugar, Porto Único lá, Porto Madeiro, pensando num lugar chique, umas casas, e ele falou assim, pensando bem, vou morar aqui, nesse lugar aqui. Eu falei, não, vamos morar aqui, né? Já vou morar. Não vou construir não, já vou comprar uma casa pronta. Eu falei, nós vamos. Aí ela chegou lá no lugar lá, tava as amigas da Letícia, tava todo mundo lá, aí ela falou assim, olha gente, pensando bem, eu vou morar aqui nesse lugar. Aí então, você olhou para Helena, poxa, essa Helena tá ficando doida, né? E outra, eu não vou construir não, já vou comprar a ponta que dá menos trabalho. Falei, é verdade. Quem não tem fé faz igual Sara, riu. Você tá doido? Uma casa tem de milhões, a casa vale 5, 6 milhões aí. Se é alguma coisa para Deus isso. Eu tenho fé para isso. Amém! Obrigado, Nel, pelo... Vamos aplaudir Jesus, amém? Aplauda Jesus, você que tem fé. Mas sabe o que acontece? Mas o diabo trava a sua mente, fala assim, louco, eu vou morar um dia nessa casa? Vou nunca. Já, porque você não tem fé, o diabo travou você, sabe? Ele não deixou você romper. E Deus não chamou para romper, Deus não chamou para andar em um nível diferente nele. Ele falou, se eu sou príncipe, sou sacerdote, eu vou chegar lá. Amém? E vocês também vão. Amém? Amém? Porque hoje você vai romper, a sua mente vai te destravar. Amém? E aí, eles meio que riram, mas não tem problema não. Pode rir, né, Helena? Pode rir à vontade. Olha só. E vê como a fé opera juntamente com as suas obras. O 23, e se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão pegou o menino, e quando ele olhou o monte para sacrificar, Deus falou assim para ele, aqui é o lugar do sacrifício. Ele olhou, estava ele e os servos dele. Ele olhou para os servos e falou assim, eu e o menino, nós vamos subir, nós vamos adorar, e nós vamos descer. Pronto, acabou. Ele estava indo adorar ou ele estava indo matar o menino? Ele estava indo adorar ou ele estava indo matar o menino?
Não, ele estava indo adorar. Adoração é sacrifício. Adoração, a primeira vez que se fala sobre adoração na Bíblia, está lá. Eu e menina, nós vamos subir, nós vamos adorar e vamos descer. E quando chegou lá, olha o que a adoração faz. Se Jesus, eu falei para um discípulo assim, cara, só adora e ora em línguas, mais nada, e deixa o que o resto de Deus faz. E Deus começou a trazer provisão. Faz isso, só adora. Deus, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és rei dos reis, tu és senhor dos senhores, tu és o leão da tribo de Judá. Isso destrava a sua mente. E se você ora em línguas, você começa a orar em línguas, porque quem ora em línguas, ora de fato, e assim mesmo se edifica. Amém? É facinho destravar a sua mente. Quem aqui não ora em línguas, levanta a mão. Não ora. Quem não ora em línguas, o resto tudo ora. Ora mesmo? Então daqui a pouco nós vamos orar em línguas aqui. Nós vamos ter um mover profético aqui. Amém? Sabe? E quando ele subiu lá, o menino falou assim, e ele preparando o menino, colocando o menino, amarrando o menino, colocando o menino na churrasqueira, colocando a lenha. Aí o menino falou assim, pai, cadê o cordeiro? Fica tranquilo, filho, Deus vai prover. O mesmo que falou um dia que eu ia ter você como filho, que eu ia ser pai de multidões, é o mesmo que pode te ressuscitar, fica tranquilo. E quando ele ia, o anjo gritou, Abraão! Ele olhou, não precisa fazer isso não, agora eu sei o quanto você me ama. Está aqui o cordeiro para o sacrifício. Fé é isso, meu irmão. Como tem sido a nossa atitude, o nosso comportamento e o nosso posicionamento diante de algumas situações que Deus está falando ao nosso coração. De igual modo, não foi também justificado por obras a Raabe, a prostituta? O quanto acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? 26. Porque assim, presta atenção, como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Por isso que Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você vir na igreja, não adianta você falar que você é crente, que se você é evangélico, amém? E dizer que você tem fé, se você não tiver obras, meu irmão, é apenas só mais um. Se eu não tiver atitudes, se eu não tiver um bom comportamento, se eu não tiver um posicionamento diante dessas coisas, não vai adiantar. Deixa eu falar umas coisas para você, mas você não precisa fazer tudo o que eu vou falar para você aqui. Você é livre, amém? Mas eu sei onde Deus me levou e o que eu tenho que fazer em algumas áreas da minha vida. E essa semana eu falei muito com a minha esposa a respeito disso. E eu não quero ficar como o Tiago falou aqui no versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras ela é inoperante? E eu fui ver o que é essa palavra inoperante. Inoperante, amém? É o que não opera. É o que não tem efeito. Ó. É uma coisa ineficaz, o que não produz efeito. Eu falei para Deus, eu não quero ficar desse jeito. Eu não quero ser uma pessoa que não está operando. Eu não quero ser uma pessoa que não está causando efeito. Eu não quero ser uma pessoa que não vai ter resultado. Eu quero ter resultado. Mateus 17:15 fala assim, Senhor, compadece de meu filho porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outros muito na água. Apresentei aos teus discípulos, mas ele, o 17 e 16 de Mateus, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus e perguntaram, em particular, por que motivo nós não podemos expulsar esse demônio? Eles foram perguntar para Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Por quê? E Jesus respondeu, por causa da sua pequena vossa fé.
Pois em verdade eu vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casca de demônio, ela não sai senão por meio de oração e de jejum. Você sabe o que Jesus falou aqui? Geração incrédula e perversa. Até quando vocês acham que eu vou estar com vocês? Vocês estão sofrendo, por que vocês estão sofrendo? Ele não falou, por que vocês sofrem tanto? Jesus está falando para mim e para você hoje, por que você está sofrendo tanto? E Deus me mostrou algo aqui nessa passagem. Quando eu comecei, Deus começou a falar comigo e me mostrar essas coisas aqui, sabe? Os discípulos, eles vêm até Jesus e fazem uma pergunta que não quer se calar. Você sabe qual é a pergunta que nunca quer se calar? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. A pergunta que não quer se calar, sabe qual é? Por quê? A única pergunta que não quer se calar é essa. Por quê? Fala comigo assim, por quê? Por quê? Igual eu fiz a pergunta para Jesus, Jesus, o porquê Jesus está assim? Por que essa situação está assim? Essa situação não é minha condição de vida não, Jesus. O Senhor falou que eu ia viver assim, 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 assim. O porquê? Vamos lá então no porquê da vida? Vamos? Repete comigo assim no 3. 1, 2, 3. Fala assim comigo assim. Por que eu estou assim, Jesus? Porque eu estou assim, Jesus. Fala comigo assim. Por que isso só acontece comigo, Jesus? Porque isso acontece comigo. Essas são as perguntas que a gente faz, né? A outra. Por que eu não consigo? Fala. Porque eu não consigo. Fala assim. Por que tudo isso? Porque tudo isso. Fala assim. Por que tudo que eu faço? Porque tudo que eu faço não dá certo? não dá certo. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Jesus falou, ele me respondeu por quê? Ele falou assim, por causa da sua pequenez fé. Jesus quis dizer para os discípulos, vocês não têm fé nem para orar e jejuar por essa situação. Jesus falou. Você sabe por que nós estamos assim? Por que, Jesus? Por quê? Aí você fica falando, mas por que isso acontece comigo? Por que minha vida não muda? Por quê? Passa ano e entra ano, por quê? Passa ano e entra ano, por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não responde o porquê. Jesus não responde perguntas, ele responde a resposta. Você pode ter certeza. Ele respondeu a Abraão porque Abraão deu uma resposta para Deus. Ele não falou, mas por que, Deus, que eu tenho que matar o meu filho? Você não falou que me deu ele? E por que eu tenho que matar ele? Por que, Deus? Por que não? Abraão falou por quê? Abraão deu uma resposta para Deus. Eu vou te adorar e vou descer. Aleluia. Então para de por quê. Fala para Deus, estou aqui, Deus, estou à sua disposição. Eu não quero saber o porquê que eu estou passando. Eu só quero saber o que eu tenho que fazer para não passar mais. Foi isso que eu falei para ele. Eu não quero viver falando porquê. Eu não quero ser inoperante. Eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer, Deus. O que eu preciso fazer hoje para mudar essa situação. Deus falou assim, você tem que fazer isso. Igual ele falou para os discípulos, os discípulos, Deus, Jesus, por que eu não consigo expulsar o demônio? Jesus falou assim, por quê? Porque o demônio só se expulsa através de oração e jejum. E nem para isso vocês estão servindo, nem para orar, nem para jejuar. E vocês querem expulsar demônio? Você não ora, você não jejua e quer expulsar demônio? Mas ele falou, mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para essa situação. Olha o que ele falou assim, você vai falar para um monte. Olha esse monte de problema que você vem falando, por quê? Você vai falar assim, por quê? Sai daqui e vai para lá, por quê? Você sabe como que é? Olha, mas só que escuta aqui. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tiver fé, como? Do tamanho de um grão de mostarda. Mas você sabia que o grão de mostarda, ela é uma das sementes mais pequenas de todas as sementes? Quem já viu o quê? Uma semente de grão de mostarda. É ou não é? É ou não é, irmão? É pequenininha. Mas você sabia que a hora que você planta ela é uma das hortaliças maiores. Aonde as aves, elas fazem seus ninhos no mais topo dela. Ela é muito grande. E Jesus falou assim, você só precisa ter essa fé
E porque se o grão, se ele cair na terra, se ele não morrer, ele fica só. Então você também tem que morrer. Para algumas coisas. Se você não morrer, se você não tomar uma atitude, se você não tem um posicionamento, se você não tem um comportamento, você vai ficar só nos porquê da vida. Mas olha o que Jesus falou. E ele respondeu, você está entendendo? Por causa da sua pequena fé. Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar para este monte, para essa situação, passa daqui, vai para lá, nada vos será impossível. Jesus ainda fala para essa situação, que é só jejum e oração. Irmãos, só expulsa demônio com jejum e oração. Sabe aqueles demônios do porquê? Sabe aquele demônio que ele está às vezes falando assim, eu não preciso ouvir isso? É um demônio. É um demônio. Você está entendendo? Ele não precisa ouvir isso. Então ouve o que você quer. Que você vai continuar falando o porquê para Jesus. Jesus ele também não vai nem ouvir o seu porquê. Vai orar por essa situação, vai jejuar por essa situação. Para cada situação tem uma direção. Fala comigo assim, para cada situação. Para cada situação tem uma direção. Fala comigo assim, direção é igual atitude. Fala comigo assim, para cada situação eu tenho uma instrução. Fala comigo assim, instrução é igual posicionamento. Fala comigo assim, para cada situação tem um conselho. Conselho é igual comportamento. Amém? Vou falar 5 coisas aqui que Deus me mostrou essa semana. Igual eu falei, você não precisa, amém? Fazer nada disso, mas está na Bíblia. Esse dia o irmão estava perguntando para mim e eu respondi para ele essas 5 coisas. Falei para ele assim, olha, Deus me levou a entender isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Dízimo, o irmão falou de dízimo. Dízimo é uma coisa, amém? Ele falou assim, trazer todos os dízimos a... Se eu não repreenderei o devorador, o cortador e o... Fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela dos céus. Então, para cada situação, tem uma condição. O dízimo, ele vai repreender o devorador e o migrador da sua vida. Se você ler no Malaquias, você vai ver que ele fala que os gafanhotos não vão entrar na sua plantação e não vai comer nada. Por quê? Porque é o dízimo. Você está entendendo? O dízimo é a única coisa que vai repreender o devorador, a única coisa que vai levar você a andar em outro nível em Deus. É totalmente diferente. Você entendeu? Oferta é outra coisa. Oferta é o que abre os céus sobre a sua vida. Você só colhe o que você planta. É algo voluntário. É uma das coisas que Deus vai abrir a janela dos céus, vai derramar uma bênção sem medida. A oferta, amém? Primícias é outra coisa. Se você ler o livro de Levítico, ele vai falar assim, ó, todas as primícias. O primeiro do gado, o primeiro da plantação, o primeiro disso, o primeiro daquilo é para mim. Traz para o altar, traz para o sacerdote, que vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês entenderam? Era isso que Deus faz. Amém? Voto é uma coisa. Você entendeu? Você faz um voto é uma coisa, sabe? É uma coisa diferente da outra. Resgate é outra coisa. Você está entendendo? Mas você sabe por que às vezes a gente não entende isso aqui? Sabe? É porque a gente acha que eu não preciso ouvir isso aqui, porque automaticamente quando começa a falar dessas coisas, o diabo já coloca algo na sua mente. Você está entendendo? Eu não vou pedir seu dinheiro, você pode ficar tranquilo, eu não quero seu dinheiro, não estou aqui por causa do seu dinheiro. Eu já saí para fazer obra, eu já viajei para todo lugar para fazer obra, nunca pedi R$1 para pastor nenhum. Eu falava para ele, qual que é o preço, Dorival? Eu falei, não tem preço não, pastor, se você achar que deve me dar uma oferta, o senhor me dá. Se você achar que não deve dar, pastor, eu vou do mesmo jeito e vou pregar o evangelho do mesmo jeito. Aquele que chamou vai sustentar, mas aquele que entende vai prosperar. Teve uma época na minha vida que eu não entendia isso. Você está entendendo? E na Bíblia fala mais de 21 tipos de resgate. Se você ler a Bíblia, você vai entender. E as pessoas às vezes elas não entendem, sabe por quê? Porque elas não lêem a Bíblia. Elas não buscam conhecer as coisas de Deus.
Aí o diabo trava a mente da pessoa, a pessoa não. Eu falei, Deus, não, eu sabe assim, o povo que vai andar comigo vai romper mesmo. Se eles quiserem romper, eles vão romper, porque eu estou diante de empresários nesse lugar. Amém. Amém? Vocês são empresários aqui, rapaz, vai chegar um dia aqui que você vai ofertar, você vai ofertar não, você vai dizimar 5 mil reais. Glória a Deus. Aí viu como que você trava? Gente, presta atenção, se você vai dizimar 5 mil, você vai ganhar quantos por mês? 50 mil, rapaz. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, vai chegar o dia que você vai dizimar 5 mil por mês aqui. Aqui não, nós vai estar num lugar melhor, ar-condicionado. Deus tem o melhor para a nossa vida, amém? Amém. Você viu como que a sua mente trava para essas coisas? Você viu como que a nossa mente trava? O diabo trava por quê? Porque ele quer que a gente viva uma vida, porque a gente vive murmurando, reclamando. Você está entendendo? Para cada uma dessas coisas aqui que eu citei, tem uma instrução, uma direção e um conselho. Tem uma atitude, um comportamento, um posicionamento. Assim como Deus me mostrou, sabe? E eu sentando com a minha esposa, sabe? Eu falei, não, tem algumas áreas da nossa vida que nós vamos ter que se destravar. Porque faz parte do propósito. Sabe? E nós vamos romper em nossas vidas. Amém? Amém. Porque eu falei para Deus, orar nós ora, Deus. Jejuar nós jejua. Dizimar nós dizima. Ofertar nós oferta. Primícia nós sempre primiciamos. Volta o que nós mais faz. Resgate dos filhos nós também já fizemos. Mas tem um tipo de resgate que nós precisamos fazer, que Deus já colocou no nosso coração. Nós estávamos igual aquele jovem rico lá no capítulo 18 de Lucas. Um jovem rico estava lá. Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele queria uma herança. Jesus falou assim, mas você conhece os mandamentos? Todos. Jesus, eu conheço todos os mandamentos. Os 10. E eu pratico eles todinho. Jesus olhou para ele e falou assim, tá bom, mas só te falta uma coisa. Jesus falou, não, Helena, só te falta uma coisa. Ei, só te falta uma coisa. Fala para aquele do seu lado, só te falta uma coisa. Amém? Só nos falta uma coisa. Às vezes você está fazendo tudo, mas sempre está nos faltando alguma coisa que vai nos levar a destravar alguma área da nossa vida que nós precisamos romper. Aonde nós estamos presos, aonde Satanás conseguiu nos aprisionar, nos tirar do propósito, só nos falta uma coisa. Jesus falou, Dorival, só te falta uma coisa para essa situação. Jesus falou para aquele jovem rico, ei, então vende tudo, só te falta uma coisa. O jovem rico falou, o que falta, Jesus? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Ei, não é que Jesus queria que ele ficasse pobre. Jesus queria tirar a riqueza do coração dele. Ele falou assim, rapaz, essa riqueza do seu coração está impedindo de você alcançar o propósito. Porque na caminhada você vai ter que dar oferta. Na caminhada você vai ter que renunciar a algumas coisas. Porque a caminhada é longa. Mas você não está entendendo o processo. Só te falta uma coisa. Para cada um de nós nos falta uma coisa. Talvez para você só falta uma coisa. Para cada situação tem uma direção, uma instrução, um conselho. Uma atitude, um comportamento, um posicionamento. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Olha só, capítulo 11, versículo 4 de Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo e tendo a aprovação de Deus por das suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Até onde nós estamos falando de Abel? Porque a atitude dele, o comportamento dele, diante de Deus, ele trouxe uma oferta, ele ofertou para Deus, Deus ofereceu, Deus aceitou o sacrifício dele, diferente de Caim. O que vem na sua mente quando fala de Caim? Fala. Oferta. Hã? Oferta. Não. Sacrifício. Quando fala de Caim, o que vem na sua mente? Assassino, matou o irmão dele, inveja. Porque a Bíblia fala lá, Caim, o pecado jaz à porta do seu coração, cabe você dominá-lo, cara. Ainda dá tempo de você mudar a situação da sua vida. Ainda dá tempo de você tomar uma atitude, ainda dá tempo de você se posicionar, ainda dá tempo de você ter um comportamento diferente. Abel, o seu irmão,
ofereceu o excelente, ele fez a diferença, ele entendeu o propósito. Você não está conseguindo entender, Caim. A Bíblia fala que lá em Gênesis, que Deus, ele se agradou, capítulo 4, Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel, mas Deus desagradou de Abel e da oferta de Abel. É a maneira de como ele estava, era a maneira de como ele estava se apresentando diante de Deus, porque ele foi sem fé. Você está entendendo? Ele foi sem fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele andou com Deus e de repente Deus o tomou para si. Por quê? Porque ele tinha uma atitude, ele agradou a Deus na sua caminhada, ele agradou a Deus com o seu comportamento, ele agradou a Deus com o seu posicionamento diante de algumas situações. Diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber por onde ele ia. Nós vimos aqui que esses homens, até aquela prostituta Raabe, tiveram fé, mas também eles tiveram obras. Todos tiveram uma atitude, um comportamento, um posicionamento. Todos eles tiveram uma direção, um conselho, uma instrução. Todos eles, todos. Deus deu conselho, Deus deu direção, Deus deu, sabe assim, instrução para cada um deles através dos profetas. Os espias subiram e falou para ela assim, é o seguinte, Deus nos mandou aqui, porque nós precisamos espiar a terra, porque essa terra é nossa. Raabe falou assim, como que eu sei? Olha, é o seguinte, vou te dar uma instrução. Pode? Pode. Então é o seguinte, não conta para ninguém que nós está aqui, mas você faz assim, assim, assim. Tá bom, eu faço. Não, tem mais uma coisa, coloca uma fita vermelha na sua janela, porque ainda vamos saber, o vermelho, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Ela teve uma atitude, ela teve um comportamento. Quando os caras chegam, falou assim, cadê os caras? Não tem ninguém aqui. Cadê os caras? Não tem ninguém aqui, pode olhar. Todo mundo olhou, não acharam os caras, ela escondeu os caras, porque ela teve um comportamento diante de uma palavra, ela acreditou naquela palavra. E ele falou assim, olha, os muros de Jericó vai cair, mas a tua casa não vai cair. Vai depender de você o seu comportamento. Vai depender de você o seu posicionamento, vai depender de você a sua atitude, vai depender de você se você vai crer ou não. Deixa eu falar uma coisa para você hoje aqui, vai depender de você hoje. Daqui a pouquinho nós vamos estar encerrando esse culto, vai depender de você, da sua atitude, do seu comportamento e do seu posicionamento. Se você vai querer romper ou não, não depende mais de mim e não depende mais dele, vai depender de você, vai depender de mim. Ou eu creio ou eu não creio na palavra de Deus. Ou eu acredito em Deus ou eu não acredito em Deus. Fé sem obras é morta. É Bíblia ou não é Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia ou não estou lendo a Bíblia? Tiago, capítulo 2, eu estou lendo a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você, falando nisso. Dia 5 de novembro, a partir das 1h da tarde aqui, nós vamos ter uma pessoa que vai estar trazendo aqui uma instrução para nós, nos ensinando a trabalhar com as nossas crianças, com nossos filhos, a fazer culto para eles mesmo, que nós temos um projeto, algo que está no nosso coração, sabe? Mas nós não vamos fazer de qualquer jeito. Tem pessoas capacitadas para aquilo ali. E a Helena já comunicou a menina ela ensina várias igrejas e o negócio é muito forte, tem um resultado muito bom, você está entendendo? E você está convocado, amém? Amém. É pelos nossos filhos, é pelas crianças. Ela vai estar aqui. A Helena falou assim para ela assim, mas qual que é o valor disso tudo? Ela falou assim, não, pastor Helena, não tem valor não. Mas a Helena falou assim, mas nós vamos levantar uma oferta para você. Amém. Tudo tem um preço. Ele não, mas nós vamos levantar uma oferta para você, porque aquele que recebe um profeta num caráter de profeta, vai receber um galardão de profeta. Às vezes você olha para o Dorival e fala assim, nossa, mas como que o cara sabe tudo essas coisas, sabe? Porque eu oferto na vida de profeta. Eu recebo o profeta no caráter de profeta. Eu honro o profeta, eu honro o meu pastor, eu honro os profetas. Então vai vir uma unção de profeta na minha vida.
E eu estava falando esses dias com um discípulo, eu falei para ele assim, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém nunca me falou isso, mas Deus acabou de falar comigo. Ei, Salomão, quando ele subia para sacrificar, você está entendendo? Lá em cima do monte, tinha homens sábios. Sabe os sábios? Aqueles já de idade lá. Já viu aquelas historinhas que sempre o menino vai buscar um conselho de um sábio? Salomão ia buscar conselho de um sábio. Ele ia lá buscar um conselho, ele ia buscar a sabedoria de um sábio. E nós estamos buscando instrução, conselhos de como nós vamos trabalhar. Amém? Amém. Então prepare essa oferta. Honra, que você vai ser honrado, nós vamos ser honrados. É algo extraordinário. E falar nisso, agora quarta-feira é dia 12? Fala comigo assim, fé sem obra. É morta. Nós estamos começando um trabalho aqui nesse bairro, nessa vila aqui. Nada, já tem umas 15 pessoas que já têm nos procurado aqui, mandando mensagem, terça-feira vai vir, porque nós temos um projeto social, eu preciso arrumar essa lateral todinha aqui. Você entendendo? Amanhã eu e o José vamos ir buscar pallet, porque nós precisamos tampar essa frente aqui todinha. O Sidney está na disposição. Eu preciso de você, voluntário, amém? Para estar aqui nos ajudando aqui, trabalhando na quarta-feira, amém? Deixar esse lugar bonito aqui para poder receber as pessoas, receber as crianças, porque é ali que vai ser o trabalho com as crianças, ali que vai ser o projeto, amém? Aqui é só um lugar de culto, amém, irmãos? Amém. Amém? Se você tem uma maquita, traz a maquina, eu vou precisar de uma maquita para serrar umas madeiras aqui. E vamos trabalhar, é questão de um dia nós conseguimos fazer tudo isso aí, né? Eu e a Helena sozinhos nós não dá conta não, aí ó, tô com a metade da calçada, não consigo parar de pintar. Pastor, o senhor pode ter, vamos lá vai eu. Hoje o menino me ligou, pastor, o senhor tem um tempo para mim, pastor? Eu falei, rapaz, só se for amanhã. E hoje, eu falei, hoje eu tenho compromisso, não dá, você está entendendo? Está crescendo a família, a gente tem que dar atenção para todos os filhos, né? Pastor, o senhor tem compromisso? Pastor, não, se eu não tiver, pode ter certeza que eu vou, sabe? Mas estou à sua disposição, eu e a pastora Helena estamos aqui para servir mesmo, pode sugar nós no último, sabe? Mas tem a obra também, amém? Amém, irmãos? Amém. Tem alguém comigo aqui? Amém? Porque vocês estão meio tensos aí, né? Tudo tem um preço, o sucesso tem um preço. Qual área da sua vida você precisa romper, ser destravado? Quais atitudes você precisa tomar hoje? Quais os comportamentos que você precisa tomar hoje? Qual o posicionamento que você precisa tomar hoje? Aí nós estamos ali, ó, com a casa da benção ali, ó, na casa da Nelma e do Reginaldo, sabe? Então uma benção mesmo, sabe? Deus está fazendo algo, sabe? São 7 semanas ali, você entendendo? E eles estão doidinhos para ver o que vai acontecer até a 7ª semana. Deus só está aos pouquinhos trabalhando. Só ter fé e continuar. Nós somos perseverantes. Nós não pode parar, vai chover, nós vamos continuar, não pode parar. Você entendendo? Posicionamento. Fala comigo assim, posicionamento. Amém? Fala assim, atitude. Pronto, diante de uma situação tem que ter atitude, posicionamento e comportamento. Nós não vamos parar não, nós vamos continuar. Amém? Um projeto que Deus colocou no nosso coração, um projeto do Obed-Edom. Se Deus abençoou a vida do cara 3 meses, ele e toda a casa dele não vai abençoar a sua? Aleluia. Só se você não quiser. Mas tudo tem um preço. A Nelma prepara e vai, e deixa tudo, e convida os amigos, e convida. Aí quando você acha que acabou, lá vem a Nelma com bolo, lá vem a Nelma com suco, lá vem a Nelma com um monte de coisa para você comer. Aí a gente come aquilo, aí chega em casa, nossa, né? Com excelência. Não falei para ela que ela tinha que fazer tudo isso, mas ela colocou no coração dela que era para fazer. Qual a área da sua vida que você precisa ser destravado hoje? Quais conselhos você precisa? Quais são a direção que você precisa? Quais são as instruções que você precisa?
O que você precisa? Fala assim, só te falta uma coisa para quem está do seu lado. Só te falta uma coisa. Amém? Tem coisas que Jesus falou, que só acontece através. Fala assim, de jejum e oração. Fala. Fala assim, jejum e oração. Eu consigo expulsar um demônio. Fala comigo assim, vida de intimidade com Deus. Eu vou ser cheio de Deus. Fala assim comigo assim, dízimo. Eu vou repreender o devorador da minha casa. Fala assim, oferta. Eu vou mudar a minha situação de vida. Vou falar uma coisa para você, dízimo não muda a vida financeira de ninguém não, sabia? Sabia disso, Abigail? Dízimo não muda a situação financeira de ninguém. Se não tinha mudado a minha. É verdade. O que muda a minha situação financeira, sabe? É a oferta. É os votos. É os resgates. Isso vai mudar na minha vida financeira. E eu já coloquei algo no meu coração. E você vai ver. E eu vou morar lá no Porto Único. Ninguém gosta de sonhar nossos sonhos, já viu? Né? Meu sonho é comprar uma casa lá na Ecoville. Amém! Amém! Você vai comprar. Amém? Estou te dando os segredos aqui, ó. Amém? Eu estou até escolhendo essa casa lá. Amém? Talvez para você possa fazer. Aí depois você me procura que eu te explico tudo isso aqui, ó. Talvez você precisa fazer um resgate. Resgatar sua família, resgatar suas finanças, resgatar aquilo que o diabo roubou. Sabe aquela música, né? Eu fui num terreiro do inimigo. Como que é? Hã? Como que é? Tem uma música assim. Eu fui num terreiro do inimigo. Para você entrar no terreiro do inimigo e tomar tudo que o diabo te roubou. É isso aqui. Você está entendendo? Depois eu te explico se você quiser. Amém? Então, para cada uma dessas coisas tem um posicionamento, um comportamento, uma atitude, um conselho e uma direção e uma expulsão. E deixa eu te falar algo. Você vai ser salvo fazendo ou não fazendo isso. Amém? Você fazendo ou não fazendo, você vai ser salvo. Mas há uma diferença. Você pode ser salvo, mas vivendo uma vida próspera aqui nessa terra, ou você vai ser salvo vivendo do jeito que você está vivendo. Salvo, você vai ser salvo. Você fazendo ou não fazendo, você vai ser salvo. Mas uma grande diferença. Você pode ser salvo, mas viver numa prosperidade na terra. Eu falei para Jesus, eu vou para a glória, mas eu quero viver uma prosperidade nessa terra. Sabe por quê? Olha só. Malaquias 3,14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Eu não quero terminar minha vida desse jeito. Entendeu? Servindo a Deus e vivendo como se eu tivesse de luto triste, as pessoas me dando os pesos, me consolando, sabe? E eu vivendo daquele jeito. Mas, né? Olha a vida que eu estou vivendo. Olha, minha vida nunca vai para frente. Aí as pessoas têm que ir lá. Tadinho, coitadinho. Coitadinho, fala comigo assim, coitadinho do fulano, fala. Você quer viver assim? Coitadinho da Abigail, do Sidney? Eu não quero ser coitadinho, não. Você está entendendo? Não quero ser coitadinho, não. Eu não quero viver desse jeito, servindo a Deus e como se eu tivesse, sabe, de luto. Malaquias falou aqui, olha, e vós dizeis assim, inútil é servir a Deus, porque nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Ele falou assim, ei, vocês vão falar assim que inútil foi me servir, Deus estava falando, e que eu estou aproveitando de vocês. Vocês pegando a minha palavra, vocês estão andando desse jeito porque vocês escolheram andar desse jeito. Vocês estão vivendo desse jeito porque vocês estão escolhendo, porque vocês não têm atitude, vocês não têm um posicionamento, vocês não têm um comportamento. Olha só, mas eu quero viver esse próximo versículo 17, 3, 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepareis o Senhor dos Exércitos,
Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Isaías capítulo 19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Pronto, acabou. Você viu a promessa de Deus? Você quer comer o melhor? Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Rapaz, já tem uns dias que eu estou falando. Deus, faz hora que eu não como um carneiro. Eu quero comer um carneiro, sabe? Amém. Chama ele. Eu estava com um pato esses dias aí, eu achei um pato aí na rua, aí, não sei de onde estava. No dia da eleição, achamos um pato lá. Falei, rapaz, vou comer um pato. Coloquei no terreno lá, o gato comeu o pato. Você acredita? Só para nós ter matado aquele dia. É. Olha só, Deuteronômio 28, já estou encerrando. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Aonde você estiver, você vai ser bendito, próspero. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Olha só, viu? Deus nos chamou para viver essa prosperidade. Não é pecado você desejar ser rico, ter as coisas, ser um empreendedor, um empresário. Amém? Amém? Não é pecado você desejar isso. Não é pecado você buscar isso. Pecado é isso tomar conta no lugar de Deus. Amém? Amém. Mas mentaliza os seus negócios, mentaliza a sua empresa, mentaliza as suas finanças, mentaliza ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. Abraão foi pai sem ter filho, mas ele fez algo. Sidney, dá para tocar? Vamos ficar de pé. Começa a mentalizar essas coisas. Você está entendendo? Começa a mentalizar. Começa a buscar a existência. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção das coisas que você ainda não viu. Começa a mentalizar as coisas de Deus da sua vida. Começa a ver as coisas de Deus. Ei, eu mentalizo todos os dias. Todos os dias eu ando e começo a mentalizar. Todos os dias eu começo a profetizar. Todos os dias eu começo a olhar e falar, Deus, sabe? Eu vejo esse lugar daqui uns dias pequeno. Amém? Obrigado pelo seu amém, né? Daqui uns dias nós vamos ver esse lugar pequeno. Amém. Nós vamos ter 2 cultos. Né? Teve um dia que eu estava com o pastor e de repente nós ouvimos uma história. Uma história não, eles pararam num lugar lá, no meio do Mato Grosso, e entraram numa lanchonete para comer um salgado do outro. Tinha um aquário assim, tinha um peixe lá dentro. Peixe bonito, coisa mais linda. Aí o pastor ficou olhando o peixe. Aí o cara chegou e falou assim, ô pastor, o senhor conhece, sabe que peixe é esse? Eu falei, não sei não, é um pintado. Pintado? É, desse tamanho? Desse tamanho. Ele olhou. Aí o cara falou assim, pastor, o pintado é o único peixe que é onde você coloca ele se adapta. Se você aumentar o aquário, ele aumenta o tamanho. Aí ele olhou para o cara, tinha um outro pastor que estava com uma igreja, falou para ele assim, aumenta o aquário, afirma as estacas, alarga a tenda, que Deus vai começar a trazer gente. Você entendendo? Sabe? Nós temos que aumentar o aquário. Precisamos fazer as coisas acontecer. Fé é isso. Você põe o pé, Reginaldo, e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. E se você não colocar no seu coração as coisas, se você não mentalizar aquilo que Deus tem para a sua vida, se você não buscar algo em Deus, nunca vai acontecer. E hoje eu vi algo interessante do Lucas, sabe? Ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, esses dias eu vi algo, ele falou para mim, esses dias eu vi algo muito interessante. Eu falei, o que você ouviu? Ele falou assim, eu ouvi o seguinte, a pessoa que pensa assim, se eu ganhar 1 milhão hoje, eu vou descansar. Essa pessoa nunca vai ganhar 1 milhão. Sabe por quê? Ela nunca vai ter 1 milhão. Você não pode pensar, se eu tiver só isso. Não, você tem que pensar, cada dia que passa. Eu penso, eu mentalizo.
e eu busco. Eu vou para as nações. Eu sou Senhor dos senhores. Eu sou pastor de pastores. Eu tenho pastores na minha igreja, eu falo para Deus. Eu tenho empresários na minha igreja. Amém? Deus me chamou para fazer isso aqui. Deus chamou você para ganhar dinheiro, para mim ganhar vida. Amém? Toma uma atitude hoje. Fecha teus olhos. Qual área da sua vida que você precisa ser destravado? Quero fazer um ato profético hoje aqui. Você pode ficar onde você está. Você sabe como que serve a espada? É aquela que corta. E hoje Deus ele quer cortar, ele quer quebrar. Sabe? Aquela corrente que está impedindo de você. Sabe? Aquelas cadeiras que os caras colocam a corrente no pé, assim, aquela bola assim, que impede do cara andar e ir mais longe. Sabe? Hoje Deus quer quebrar essa corrente dos seus pés. Hoje Deus quer quebrar essa corrente da sua mente. Hoje Deus quer quebrar essa corrente das suas mãos. Hoje Deus quer fazer cair por terra as escamas dos seus olhos que tem impedindo de você enxergar o que Deus tem para a sua vida. Coloca a sua vida diante de Deus. Feche teus olhos. Comece a mentalizar qual área da sua vida. Se é a área financeira, fala: Deus, eu preciso fazer algo. Se é a área conjugal, se é a sua família, se é seus filhos, se é sua esposa, se é seu esposo, hoje chegou o dia de você fazer algo. Para cada situação tem um comportamento, para cada situação tem um posicionamento, para cada situação tem que ter uma atitude diante dela. E se você não tomar essa atitude, e se você não se posicionar, você nunca vai ver Deus fazer as coisas acontecer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Deus, e um ato profético, Deus. Coloca assim as suas mãos, assim, como se estivesse algemada. Põe assim, meu irmão. Agora mostra, fala para Deus: Deus, isso aqui é o que está me impedindo de romper. Essa é a área da minha vida que não está crescendo. Essa é a área da minha vida que não está rompendo. Deus, é a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, é a minha vida financeira. Deus, aqui está, Senhor. E hoje, Jesus, nós quebramos, Deus, tudo aquilo que está aprisionando a mente dos seus filhos, tudo aquilo que até hoje, Deus, tem impedido de nós viver uma prosperidade, um rompimento no Senhor. Eu cancelo agora, seja quebrado agora em nome de Jesus. Amém? Amém? Então aplausos de vitória, meu irmão. Aplauda Jesus. Eu quero orar com você. Pode continuar, faz de novo aquela música. Vem, Espírito Santo, faz de novo. Ele vai fazer de novo. A unção que quebra o jugo. Vem aqui, meu amor. Faz de novo. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e começa a mentalizar. Vai, se é a tua empresa, mentaliza a tua empresa. Se é a tua casa,
Ó Deus amado, tudo aquilo que um dia Deus bloqueou a mente dos seus filhos, nós declaramos agora, Deus. Ó Pai amado, que caia por terra, que haja um rompimento da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu tenho falado muito isso. Tudo aquilo que você para de falar morre. Não pare de mentalizar o seu sonho, não pare de colocar diante de Deus, mas tudo tem uma atitude, tem um comportamento e tem um posicionamento. Você precisa entender isso. Amém? Você precisa entender isso. Se você tem dúvida de algo, de resgate, de oferta, de primícias, eu te explico e te mostro na Bíblia. Deus me levou a fazer isso. Aleluia. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, uma semana de bênção. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois você me mandou uma mensagem no particular, pastor, eu estou aí com o senhor quarta-feira. Amém? Vamos orar para não chover. Amém? A Helena quer um altar, irmãos. A Helena quer um altar. Vamos fazer um altar. A Helena quer um altar. É o altar do sacrifício. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Agora tem que comprar a corda mesmo. Tá? Aí. Bem na hora. Tem que comprar corda para o violão, para o adorador. Amém? A obra continua. Não, só princesa. Você está bem? Vai. Deus abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos romper, irmão. A paz, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus vai te dar o consolo. Ele já está preparando já. Escuta o que eu estou te falando. Não vai demorar muito não. Você quer? Não, você quer? Se quer, verás a glória de Deus. Você quer? Você vai ver que vocês vão ver. Olha lá, acho que colocar o tanto de projeto que colocaram na parede lá, Jesus. Olha o tanto de projetos e sonhos lá. Amém. Amém. Coisa de carne. Chamada de bênção, tá? Isaac. Oi. Só abre o lado de lá. Mas, gente, ninguém desligou aqui, acabou tudo e ficou ligado.